É isso, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal com mais informações do Palmeiras que venceu o Bolívar por 2-0 e nós vamos conferir tudo sobre esse jogo e que o Abel também falou na coletiva, né, a respeito desse jogo e também deixou aí as suas alfinetadas na mídia que tem cobrado demais do time do Palmeiras e agora tá vendo o Palmeiras simplesmente voando, né? Então já se inscreve no canal e deixa seu like para ficar por dentro de todas as notícias do Palmeiras. Sem mais delongas, bora conferir tudo o vídeo de hoje, bora lá. Boa noite, Abel. Luca Dutra da Vável Brasil. Parabéns pela vitória. A gente pôde ver o Palmeiras fazendo 2 gols no intervalo de 15 minutos, os primeiros 15 minutos de partida. E depois disso, eu pude sentir, pelo menos, que o Palmeiras ele acabou tirando um pouco o pé do acelerador. É bem verdade, teve algumas oportunidades de ampliar o placar, mas acabou fechando o placar em 2-0. Eu queria saber de você. Falta um mês para o Mundial de Clubes. Nessa semana, falta um mês justamente para o Mundial de Clubes. Queria saber qual o plano nesse último mês de preparação, se é realmente tirar o pé, focar numa manutenção de energia e pensar, é claro, nos próximos confrontos, em Bragantino no próximo domingo, Copa do Brasil na semana que vem e também a última partida válida pela fase de grupos da Copa Libertadores. Então, queria saber qual é o plano desse próximo mês. Obrigado. Olha, o plano é jogo a jogo, não dá para ter muito plano e concordo com o que tu disseste. Eles sabem que quem tirar o pé do acelerador está fora. Tem como. E não há outra forma de tu te preparares do que se não ser pôr o pé no acelerador. E foi isso que aconteceu exatamente. Por isso é que me contrataram, também não tenho muitos clubes. Nem tenciono ter muitos clubes na minha carreira. Não tenciono ter muitos clubes. Tenciono estar onde eu gosto de estar, onde me reconhecem, onde valorizo e onde eu sou feliz. Apesar de vocês serem todos muito queridos e amigos, mas quando as coisas não correm bem deste lado, o pau pega. Falta saber até quando é que eu quero e até onde é que eu aceito o limite que o pau pegue. Portanto, agora, o Palmeiras, já vos disse o que é que eu penso de Palmeiras. Nunca. Há coisas no futebol brasileiro que eu não gosto, que fico envergonhado, mas o Palmeiras é algo que não se explica, que se sente. Está bem? Abel Ferreira conversando com a imprensa aqui do Allianz Parque. E tem um certo rancor também, né? Reclama da imprensa, de declarações, de cobranças e tudo mais. Mas evidentemente que ele está feliz com a vitória aí e o melhor, 100% o melhor dos grupos da Libertadores. O Serete sempre faz a primeira pergunta na Libertadores. Sempre dá uma primeira tapa na orelha. E ele vem pesado, né? O primeiro tapa na orelha é sempre na orelha do Cereto. Impressionante. Não tem razão para ter esse belicismo nesse momento. Eu entendo que teve gente que criticou o Abel no dado momento do Campeonato Paulista. Só um minutinho. Janice de Castro acompanhando, é zona mista, né, Janice? É isso, né? Tô aqui esperando, os jogadores já estão passando aqui, mas deixa eu adiantar e falar da agenda do Palmeiras, né? Porque jogos, claro, não faltam, né? Jogos importantes. Domingo, líder do Brasileirão, Palmeiras, vai até Bragança Paulista enfrentar o Red Bull Bragantino, terceiro colocado. Depois, quarta-feira, já vira a chavinha de novo, tem Copa do Brasil. O Palmeiras recebe aqui no Allianz Parque, pela terceira fase da Copa do Brasil, o Ceará, né? No jogo de ida, lá em Fortaleza, 1-0 para o Verdão. Depois, domingo, gente, tem um jogão pelo Campeonato Brasileiro. O Palmeiras recebe o vice-líder Flamengo, né? Pode ser um jogo aí pela briga na ponta da tabela. E depois, na quarta-feira, vira a chavinha de novo, tem Libertadores. O Palmeiras, melhor campanha da primeira fase, recebe o Sporting Cristal do Peru. Jogo com transmissão do Paramount Plus, né, Prieto? É isso aí, Janice, trazendo aqui todas as informações e agenda do Brasileirão e também do time do Palmeiras. Conclua, por favor, que você estava falando do Abel. Que não precisa ser bélico, não tem mais razão, abélico. Abélico. Ele mostra ali um certo rancor, né, com cobranças e tudo mais. Não teve no período lá. É claro que tem de todas as formas, de todos os jeitos, né? Cada corpo de jornalista pensa de uma forma, né, de uma forma livre, inclusive algumas pessoas cobram mais, outras cobram menos. As leituras são diferentes, a verdade é essa. Aqui a gente disse ali atrás, já falei depois do jogo contra o Bolívar lá em La Paz, que aqui no Paramount Plus você ouviu a gente dizendo: é um novo time que está sendo montado, é um novo time que pode nascer como o amor à primeira vista e rapidamente se estabelecer, como aconteceu. Ou pode demorar um pouco mais, mas tem um trabalho de
remontagem do elenco. Foi exatamente o que aconteceu. Então essa compreensão a gente teve aqui. Tem jogador do Palmeiras passando aí, Janice, é isso? Tem sim o zagueiro Maurício que está falando sobre essa vitória por 2-0 aqui. Desculpa, né? O zagueiro Murilo. O Maurício vem daqui a pouco que está falando sobre a vitória. Vamos ouvir. Da Libertadores para entrar com tudo e graças a Deus a gente foi feliz em todos os jogos, com muita seriedade e é dar continuidade. Independente de classificação, se já foi ou não, a gente tem a mesma dedicação em todos os jogos e não vai ser diferente. E Murilo, mais um gol importante hoje, né, para quase fechar essa campanha impecável do Palmeiras com 100% de aproveitamento. Exatamente, muito feliz pelo gol, pela partida. Foi uma grande vitória hoje para dar continuidade, para a gente continuar nessa invencibilidade que vem dando confiança, que vem cada vez mais deixando a gente bem dentro de campo, com a leveza para a gente dar sempre esse alto rendimento, que é o que a gente tem sempre que fazer. Às vezes não vai conseguir, mas a gente tem sempre que buscar o alto nível e é isso que a gente vem conquistando e graças a Deus vem acontecendo. Valeu, muito obrigada, viu, Murilo? Daqui a pouquinho a gente vai tentar falar com o Maurício, tá bom? Agora sim, o Maurício, o meia que está falando aqui com os jornalistas aqui ao lado. Legal, aí o Murilo, grande participação, voltando para o time, dupla com o Bruno Fux. Deixa eu fazer uma colocação aqui antes do Maurício lá e você também. Tem uma coisa muito clara, para mim, eu entendo no discurso, naquilo que dizem os técnicos. Às vezes eles falam, não exatamente para nós, público, mas para os próprios jogadores. Essa questão de time titular. Não tem time titular. Ora, o Vanderlan não é titular. Não, o titular é o Figueirense. É o Figueirense. O Luigi não é titular. Não. É o Facundo. Né? Então, pode ser o Paulinho daqui a pouco. Pode ser o Paulinho. Né? Vai conquistar essa questão. É mais uma titular. É titular. É titular. O Veiga deixou de ser titular. Exatamente. Vai ser muito importante o Veiga entrando no time, mas nesse momento ele não é titular absoluto. Mas conversando na boa sobre isso. Mas quando ele compreensível fala, também, mas quando né? ele fala, mas tu sabes bem fazer esse tipo de crítica para mim, ele está a falar consigo mesmo, Aliás, pá. foi você que falou. Não foi com os jogadores que ele quis falar nesse caso. Mas não é isso, né? Então essa discussão não é só no Brasil, isso é em Portugal também. Claro isso é na Inglaterra, é na Alemanha, é na Itália, na Espanha, em todo lugar. O Abel vai prestar muita atenção na decisão do Campeonato Português no final de semana, que se o Sporting ganhar o jogo do Guimarães é campeão, bicampeão pela primeira vez desde 54, e ele vai ouvir o que vão falar do Bruno Lage, que vai ser vice-campeão pelo Benfica. Verdade, sim, sabe, tem crítica, é duro também, né? Se não for crítica, é publicidade, né? É isso. Bom, o Maurício está por aí, Janice? O Murilo falou, o Maurício está por perto também? Isso, o Maurício está aqui falando com o pessoal do rádio aqui do meu lado direito. Daqui a pouquinho eu puxo ele, combinado? Legal. Então, Maurício, ali é a zona mista, exatamente o ponto de onde saem os jogadores do vestiário, na ida para os seus automóveis ou então para o ônibus, dependendo do transporte que está ali esperando, mas é a passagem ali com a equipe de reportagem. O Murilo tem essa curiosidade também de estar jogando dos dois lados da defesa, ora pelo lado direito, ora pelo lado esquerdo. O Maurício ficou muito tempo. O Maurício falou que era muito difícil a recuperação da lesão que ele teve aqui no Allianz contra o São Paulo, que foi a pancada no ombro, que foi uma das piores lesões da carreira dele, se não foi a pior. E ele ficou praticamente um mês fora, perdeu um pouco daquele início de temporada em que ele era o artilheiro do time. Voltou agora dando de novo passe para gol, são 6 gols, 2 passes para gol. É um jogador fundamental, só que tem muita concorrência. O Estevão passou a jogar na função dele. Né? O Estevão estava jogando pelo lado do campo, o Estevão passou a jogar por dentro com o Felipe Anderson pelo lado direito. O Abel, ele mandou um recado, ele pediu para você falar sobre o Sporting Cristal, porque ele falou, vocês não falam. Do Sporting Cristal? Como é que está o Sporting Cristal, que está descansando, que está se preparando para ver o time do Palmeiras? O Sporting Cristal jogou anteontem contra o Cerro Porteño. Nós mostramos o jogo contra o Cerro Porteño. O Cerro Porteño ganhou de 1-0. O Sporting Cristal mudou de treinador durante a campanha. Paulo Autuori é um novo treinador. O Abel pode telefonar para o Paulo Autuori. O Paulo Autuori é gente boa, vai atender o telefone e vai dizer, estamos aqui trabalhando, olhando, observando o seu time. O seu time, o seu trabalho. Né? E da mesma forma o Bragantino, que espera o Palmeiras pelo Campeonato Brasileiro. Né? Que está descansando, está treinando só assistindo os jogos do Palmeiras. Não, o Bragantino está em terceiro lugar e na semana passada estava em segundo lugar com a mesma pontuação do Palmeiras. Então, claro que esse é um ponto que a gente fala também.
Tem dificuldades que foram impostas de maneiras diferentes pela tabela e que na segunda metade da tabela... PVC, eu posso te cortar um pouquinho? Claro, vamos lá. Então vamos aqui falar com o Meia Maurício, para falar sobre a vitória de hoje. Maurício, bastaram 11 minutos só para o Palmeiras garantir a liderança geral da Libertadores. Sim, a gente começou com uma pressão muito boa, numa volúpia muito grande, com uma jogada de escanteio que a gente tinha trabalhado hoje de manhã ali. Conseguiu sair um excelente cruzamento do Piquerez com o gol do Murilo. E logo após também a gente sabia que era importante a gente demonstrar de novo a pressão que a gente estava fazendo e conseguiu fazer um belo gol também com um cruzamento meu. O Facundo foi muito feliz também na conclusão. E queria que você falasse da sua participação então. Mais uma chance como titular, importante, claro, para você, para ganhar confiança e sequência. Sim, com certeza. A gente sabe que é muito importante. A concorrência que a gente tem aqui é bastante acirrada, mas sempre com respeito. A gente não tem nenhum tipo de vaidade, não tem nenhum tipo de orgulho, né, de ego. Então isso é muito importante e a equipe que o professor confiou para hoje, a gente foi muito feliz nessa partida. E agora fala dessa sequência absurda, né? Agora vocês vão pegar o Red Bull Bragantino, depois tem Ceará, jogo decisivo, Flamengo, jogo talvez pela liderança do campeonato, depois tem Libertadores de novo, né? Não dá para respirar mesmo, não dá para parar, nada. São sempre jogos importantes, né? Mesmo pelos que estão vindo pela frente, os que passaram também foram muito importantes, né? A gente veio de clássico, a gente veio de várias decisões, a gente sabe que o Campeonato Brasileiro é muito competitivo, a gente pega agora uma equipe muito qualificada, depois tem a volta da Copa do Brasil, é assim até o final do ano, não tem como. Tá bom, obrigada, Maurício, parabéns pela vitória, é isso, Prieto, PVC. Legal, Maurício, muito importante também, voltando depois dessa lesão que você disse, que foi ele disse que foi a mais grave, né? Da carreira dele, volta bem e importante também essa questão que ele coloca de respeito, porque são dois grandes jogadores ali para a mesma posição, ele e o Veiga. Não, e tem mais o Estevão, que é o titular hoje. Também, né? Não é titular, desculpa, Bel. Não tem titular, não tem titular. Quem está jogando hoje é o Felipe Anderson pela direita e o Estevão pela faixa central, mudou. O Veiga teve uma lesão parecida com a do Maurício, no começo do ano o Estevão jogava pela direita, o Maurício por dentro, o Estevão pela direita, o Veiga por dentro, agora joga o Felipe Anderson pela direita e o Estevão por dentro. Então você tem 3 jogadores ali disputando o mesmo espaço. E mesmo o Paulinho, que está jogando mais à esquerda, pode jogar nessa função. Característica diferente, mas pode jogar por ali. Então, a grande verdade é a seguinte: o Palmeiras tem um time mais caro da sua história. Pode não ser o melhor elenco da sua história. Se a gente voltar para o elenco de 99, que tinha 2 jogadores por posição, Paulo Nunes e Euler, Alex e Jackson, Evair e Oséias, o Júnior Baiano e Roque Júnior, Kleber e Aguinaldo, eram 2 jogadores por posição, Marcos e Veloso. Então aquele elenco podia ser melhor, mas esse é o mais caro. Esse é o elenco que custou, neste ano, 436 milhões de reais para montar, para contratar o jogador mais caro da história do Brasil. Quase meio bilhão. E tem um elenco que hoje, 2 anos atrás, o Palmeiras veio jogar aqui contra o Flamengo, fez 1-0 com o Dudu, e depois, no segundo tempo, viu o Flamengo empatar o jogo com o De Arrascaeta e o Abel olhava para o banco e não confiava em ninguém, a ponto de ter feito 4 alterações aos 41 minutos do segundo tempo. Porque ele não confiava no banco, aparentemente. Hoje ele olha para o banco e tem Paulinho, tem Veiga, tem Murilo, ou Micael, ou Gustavo Gomes, tem Bruno Estevão Fux, em alguns jogos, enfim. Hoje ele tem um banco, tem o Maurício, ou tem o Veiga, ou tem os 2, ele tem Flaco Lopes. E aí falamos da garotada, o Alan, o Luigi, são bons jogadores, o Vanderlan. O Alan está entrando muito bem na equipe. Ontem o Zubeldia fez uma observação muito justa sobre, no ano que ele dirige o São Paulo, 4 jogadores da base terem feito o primeiro gol. O William, o Luca ontem, o Rian Francisco, o Lucas Ferreira. Aqui aconteceu esse ano também, com o Alan, com o Luigi, que fez o primeiro gol ano passado, com o Luiz Guilherme, que fez o primeiro gol ano passado e já foi embora, com o Thales, que fez o primeiro gol este ano. Também tem 4 ou 5 jogadores da base que fizeram o primeiro gol neste período dos últimos 12 meses. Então tem um trabalho muito forte sendo feito, que tem que ser respeitado, mas os trabalhos têm etapas, nem todo mundo vai conseguir perceber as etapas e nem todas as vezes o Abel vai querer contar pra gente todas as etapas.
Então é isso aí, galera, esse foi o nosso vídeo de hoje, que essa vitória simplesmente gigante do time do Palmeiras, ficando primeiro na Libertadores, na classificação geral, e também em primeiro no Brasileirão. Simplesmente tá voando demais o time do Palmeiras. O Abel ficou muito chateado com a imprensa, né, e teve alguns torcedores também que cobrou demais o Abel Ferreira por causa da derrota, principalmente contra o Corinthians nessa final do Paulistão, sendo que o Palmeiras começou bem ruim mesmo o Campeonato Paulista, até porque tava faltando algumas peças, alguns jogadores, como foi dito aí. O Abel olhava ali para reserva para tentar mudar a situação do jogo e não encontrava muitas opções, e agora, né, chegou muitos craques, muitos jogadores realmente fortes para ajudar, e agora tá com um elenco muito qualificado, e isso mostra cada jogo que sai um jogador ótimo e entra um excelente. Então o Palmeiras parece que não diminui o nível quando entra outro jogador. Isso é muito bom, dá muita opção pro Abel conseguir mexer, né, nesse time. E só que ele ficou muito chateado, né, com muitas cobranças. Teve torcedor que até queria a saída do Abel Ferreira, e eu acho que isso foi uma das coisas que mais chateou ele, de torcedores falar que ele era burro, né, como ele mesmo citou. Algumas pessoas falar que ele era burro porque alguns jogos não deu certo, sendo que o Palmeiras acho que perdeu pouquíssimos jogos, não estava mostrando um bom futebol até por causa disso, né, questão do elenco, mas o Palmeiras na maioria dos jogos venceu, então isso irritou muito. Dá pra ver que o Abel, quando fala sobre renovação de contrato, ele se resguarda por causa que ele ficou muito chateado, né. Esperamos que ele não saia do time do Palmeiras e que possa ficar muito tempo para conquistar mais títulos. O que você achou? Que o Abel tá certo? Será que ele tá exagerando? Deixa aí sua opinião nos comentários, se inscreve no canal, deixa o like, e é isso aí, até o próximo vídeo, valeu, fui!